Boa noite, paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Nos encontramos aqui novamente, hoje quinta-feira, dia 17 de setembro, são 20 horas 4 minutos. Esse tempo nós temos o privilégio e a oportunidade de bendizermos a Deus. É o tempo para que possamos juntos cultuarmos ao nosso Deus. Nesse momento, a transmissão que fazemos é ao vivo pelo Facebook e ela será depois compartilhada, seu arquivo será disponibilizado na nossa página também do YouTube. Boa noite a todos. Meus irmãos, eu quero falar com Deus, quero orar e peço que você aí também ore, que você feche os seus olhos. Vamos falar com Deus neste momento. Pai bendito, santo querido Deus, te louvamos. Nós novamente, ó Pai, nos colocamos diante do Senhor respeitosamente, humildemente, reconhecendo a tua grandeza, ó Pai, pedindo perdão pelos pecados, pelos meus pecados, e exaltando o teu precioso nome, engrandecendo a ti, Deus, que verdadeiramente és o único Senhor, é Deus Todo-Poderoso. Senhor, eu quero te agradecer pelo dia que o Senhor me deu, pelas oportunidades, ó Pai, pelos livramentos, pelo teu cuidado constante na minha vida. Pai, obrigado pelo alimento que tive hoje à mesa. Obrigado, ó Pai, pelo tempo com minha família, obrigado pelo tempo na leitura da tua palavra, obrigado por este tempo, pela comunhão com os meus irmãos e por mais uma vez nos unirmos a ti, ó Pai, em culto e em oração. Deus, peço ao Senhor pela vida de cada um dos meus irmãos, pelas suas famílias, pelos seus lares. Se aqueles, ó Pai, que estão ainda lutando, batalhando contra os vícios, Pai, eu peço por aqueles que estão em crises matrimoniais, ser, ó Pai, com cada casamento, com cada lar, com cada família, ó Pai, ser também com as crises que se ampliam, ó Pai, para as famílias, entre cunhados, entre genros, noras, sogras, enfim, Senhor. Por favor, que o teu amor liberte a cada um de nós dos nossos egoísmos, da nossa maneira de viver e de tratar o outro. Pai, eu peço também por aqueles que estão enfermos, aqueles que estão acamados, ó Pai, agradeço por aqueles que foram restaurados e ainda, Pai, tantos que carecem do conforto, do consolo, ó Pai, por aqueles que estão também enlutados. Ó Deus eterno, eu te agradeço por aqueles que estão vivendo um tempo e uma vida, ó Pai, sem grandes e graves preocupações. Ainda assim, oro por esses, Pai, oro por suas vidas, para que nesta vida, de certo modo confortável, Pai, não se esqueçam de Ti, possam também agradecer ao Senhor constantemente. Peço por este tempo, pelo culto que nós temos aqui. Oriente, ó Pai, a minha vida e ser com os meus irmãos, para que possamos captar a Tua palavra, a Tua mensagem e oferecermos a Ti em culto agradável. Eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos e amigos, nós vamos bendizer a Deus, nós vamos louvar. Separei um hineto aqui, o nome dele é Aleluia Hosana. Ele ressalta, através do louvor, o nosso Deus, rendendo a Ele aleluias, glórias, hosanas ao Rei dos Reis, assim como o Senhor Jesus Cristo foi recebido na sua entrada em Jerusalém, nós ainda devemos receber Jesus todos os dias, todo o tempo, colocando a nossa voz em exaltação e honrando ao Rei dos Reis. Vamos louvar a Deus neste momento, meus irmãos.
Amém. Glória ao nosso Deus. Aleluias. Hosanas, honra, majestade sempre ao nosso Deus, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso que nós devemos fazer todos os dias, todo o tempo. Exaltar, buscar, engrandecer o nome do nosso Deus. Bem, eu vi aqui nos comentários um comentário da minha mãe falando que está com falhas. Mãe, eu não vejo alguma alteração aqui, aqui do meu lado, pro lado de cá, tá? Até meus retornos até o momento não apontaram, né? Até se mais algum irmão tiver tendo essa dificuldade, pode ir me apontando aí, tá? A gente tenta, ao mesmo tempo, dar atenção à qualidade, né, com que chega isso aos irmãos, mas pode ser, não estou afirmando que seja algo da parte daí também, tá? Ou da própria internet, mas pelo menos aqui na máquina e nos meus retornos, tenho 2 ao menos, eles não estão dando sinais de alguma falha, tá bom? Bem, eu espero, nem tudo a gente consegue ajudar por aqui, mas eu espero que essas dicas possam ter contribuído, tá bom? Meus irmãos,
Hoje, quinta-feira, como nos é costume, nós temos um tempo de reflexão um pouco mais curto, um tempo de mensagem e de culto, né? Beirando aí 1 hora. Já aconteceu de passarmos um pouquinho, mas no geral, como acontece nas casas, a gente chega em 1 hora, temos o tempo de conversa, de oração, de mensagem, de confraternização, enfim. Mas temos um tempo aí para refletirmos na palavra. A ideia é que hoje nós façamos a leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 16, o versículo 19 até o versículo 31. A história muito conhecida de Rico e Lázaro, ok? Acredito que muitos a conhecem. Nós vamos ler essa história, depois nós vamos trabalhar, vamos comentar um pouquinho dela e extrair aí o aprendizado, a mensagem para as nossas vidas hoje, ok? Deixa eu compartilhar com vocês a leitura bíblica. Eu tenho a versão da NVI, essa que eu utilizo e compartilho com vocês na tela. Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 19. Vamos ler até o versículo 31. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Em vez disso, os cães vinham lamber as suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu, e foi sepultado no Hades, onde estava sendo atormentado. Ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou-o: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: Então eu lhe suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixe que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém? Bem, esse será o nosso texto. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez, me coloco diante do Senhor, suplicando que o Senhor nos dirija, que o Senhor nos oriente, que possamos trazer a mensagem, a Tua palavra, e que ela encontre guarida no coração de cada um dos nossos irmãos e ouvintes. Que permanecemos louvando, honrando, glorificando, exaltando com aleluias, hosanas o Teu nome, Pai.
Queremos somente a Ti engrandecer neste momento. Por favor, nos ajude. Perdoa-nos os pecados. Ajuda-nos, Pai, a abrindo os nossos olhos para tudo que há em nossa volta e para que possamos cumprir com a Tua vontade. Eu oro em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, uma história muito conhecida, às vezes até deixada de lado de se falar, de lembrar, por muito já ter se falado nela, por muito já ter pregado sobre ela, mas é importante que histórias de Jesus Cristo, histórias como essas, não saiam do nosso pensamento, não deixem de ser lembrada por nós. E exatamente pelo nosso dia a dia, pela nossa rotina, pela vida que levamos e a facilidade com a qual nós podemos deixar de lembrar dos princípios da palavra, é que se faz importante revermos uma história tão interessante como a do rico e Lázaro, né? Por mais que os irmãos já a conheçam. Eu, como sempre, gosto de lembrar e mencionar a ideia do contexto, o momento em que Jesus conta essa história. Ela não é compartilhada em outros evangelhos. Lucas tem essa história de registro exclusivo, e pelo seu relato, pelo contexto aqui no capítulo 16, Lucas está conversando com os seus discípulos, contando algumas histórias a eles. Há pouco estivera na casa de um fariseu, a gente tem isso ali no capítulo 14, pelo menos há pouco, de acordo com os relatos de Lucas, né? E depois no 15 ele passa a contar uma série de parábolas, a da ovelha perdida, da moeda, do filho pródigo. Entra no 16 com mais uma delas, e o início do capítulo diz que ele está falando aos discípulos. Mas eles não estão sozinhos. Ele conta essa história do administrador astuto, de um homem que, quando viu que chegou um tempo e foi cobrado, ele passa então a até mesmo administrar de uma maneira a conceder privilégios ou perdão para aqueles que o deviam, né? Então, Cristo ressalta a astúcia desse administrador. E aí ele passa a falar um pouquinho sobre a relação que os homens têm com o dinheiro. E que o homem não pode servir a dois senhores, ou há de agradar a um, ou há de e assim desprezar o outro, né? Ali já no versículo 13. Então é importante que sirvamos apenas Deus. Mas é neste ponto em que o versículo 14 do capítulo 16 diz que havia entre eles também alguns fariseus. E esses fariseus, que também viviam uma vida regada a dinheiro também, normalmente os fariseus eram homens de posse, eles, ao ouvirem a orientação, a história contada por Jesus, os ensinos, diz que eles zombavam. Simplesmente ouviam, mas zombavam. Ao invés de ouvir, reter, ouvir e aprender, eles estavam ouvindo e zombando. É nesse contexto que Jesus, então, vai falar um pouco mais à frente da história de Rico e Lázaro. Esse contexto me ajuda a entender um pouco e me fez pensar também em poder recontar essa história tão conhecida. Porque muitos ouvem e desprezam, muitos ouvem os ensinos e não acolhem. Quando Jesus percebeu isso na vida dos fariseus, então ele propôs essa história de um homem muito rico e que tinha oportunidades de poder ajudar uma outra pessoa.
o versículo 19, e a gente vai lendo aqui aos poucos, diz que esse homem ele tinha grande luxo, ele vivia uma vida muito luxuosa, uma vida de grande riqueza, com roupas caras, né? Tanto as roupas de cima como as de baixo, né? As roupas de linho fino. Ele vivia no luxo todos os dias, essa é a versão da NVI. Mas, diante do portão dele, muito próximo a ele, tinha um homem chamado Lázaro, destaque que ele era um mendigo, e que era deixado ali na porta para que ele pudesse, de alguma maneira, conseguir algo, conseguir uma ajuda. E isso traz uma informação interessante, porque não foi uma vez ou outra que Lázaro teve oportunidade de ajudar, ou que Lázaro não, perdão, que o rico teve oportunidade de ajudar Lázaro, né? Porque se ele era colocado à porta da sua casa, ele mais do que nunca teve oportunidades, no plural. Ele poderia, entre todos os dias em que vivia no luxo, entre uma festa, um jantar e outro, ter olhado com um pouco mais de simpatia, com um pouco mais de misericórdia para o homem à sua porta, mas não, ele não faz isso. A única atenção que Lázaro tem é dos cães, que conforme o texto lhe vem lamber as feridas. Bem, há um contraste na vida desses dois homens. Alguns comentários que vimos, inclusive, colocam esses contrastes em 3 etapas: contraste na vida, contraste na morte e contraste na vida eterna. O mendigo morre. O mendigo morre, tudo leva a entender que um homem que cria em Deus, e quando morre, ele é levado para junto do pai Abraão. Mas o rico, então aí o contraste, ele morre e é sepultado. Provavelmente, a gente não tem aqui no texto, mas por suas riquezas, deve ter tido um sepultamento nobre de luxo, com seu esquife, com flores, se era isso da cultura na época, enfim, mas ele deve ter aquilo que lhe permitia o dinheiro trazer no seu sepultamento. Mas muito melhor foi o do Lázaro, porque ele não foi servido por dinheiro ou por homens, mas foi servido por anjos, os quais o levaram até Abraão, ou até os céus, podemos, pelo texto, claramente dizer isso. Bem, daí por diante nós começamos a perceber a agonia deste homem rico, porque no Hades, e aqui podemos colocar como um inferno, né, um lugar de tormento, um lugar onde os seus pedidos não são atendidos, um lugar onde ele não consegue o que quer. Lá ele está sendo atormentado o tempo todo, ele olha e vê o Lázaro ao lado. E isso também me trouxe um outro entendimento, porque se ele olhou e reconheceu Lázaro, ele soube que era Lázaro, ele realmente se deparou em outros momentos com Lázaro a ponto de conhecê-lo, a ponto de saber quem era. E quando ele olha, ele pede a pai Abraão: Pai, por favor, misericórdia, mande que Lázaro molhe o dedo na água e refresque a minha língua. Aí o versículo 24, né? Porque estou sofrendo muito neste fogo. O rico, ainda no inferno, ele não percebe que pós-morte as coisas mudaram. Talvez quando rico, quando em vida, ele tivesse com seus empregados costume de mandar, de dar ordens, de ter pessoas ao seu serviço.
Ele olha agora para o pai Abraão, vê o Lázaro ali, ele fala, deixa que esse homem preste serviço a mim, manda ele vir molhar o dedo na água e refrescar a minha boca, a minha língua, porque eu estou com sede. Ainda morto, ele quer que Lázaro preste serviço a ele, que Lázaro esteja ao seu dispor, mas essa hierarquia não acontece. Na pós-morte, as coisas mudaram, né? Ele viveu realmente uma vida regada aí a dinheiro, a luxo, a roupas finas, mas agora as coisas já não eram mais assim. A partir do momento que ele morreu, tudo foi deixado para trás. O dinheiro não foi levado com ele. Bem, Abraão logo lembra a ele, né? Filho, lembra-se como foi a sua vida? Ele faz uma lembrança aqui, uma lembrança não de pecados, ele não faz uma lembrança de coisas erradas feitas pelo rico. Ele simplesmente traz a lembrança de como foi a vida. Você lembra como foi a sua vida? Como você recebeu coisas boas, enquanto Lázaro recebeu coisas más? Agora ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. Poxa, somente porque ele foi rico, ele está sofrendo? Somente porque ele foi rico, ele não foi para o céu? Não, não exatamente. Talvez não porque ele fez algo de errado, mas também porque ele deixou de fazer. A gente tem uma outra palavra do Senhor Jesus Cristo, que foi registrado lá no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Eu quero lembrar este texto com vocês, Mateus 25, o versículo 41 e 43. Mateus 25, versículo 41 até o versículo 43. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e nada me deram para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Jesus, quando fala isso, ele deixa muita gente assustada, porque as pessoas não entendiam a razão por que estavam sendo colocadas para o outro lado e sendo enviadas ao fogo eterno. E aí Jesus fala exatamente, vocês deixaram de fazer muitas coisas. A vida de vocês era uma vida impiedosa, uma vida sem misericórdia. O próprio Jesus já havia ensinado: agirei com misericórdia com quem tiver misericórdia. E esse rico não teve. Ele não teve misericórdia. E não foi por displicência, não foi porque ele não percebeu. O mendigo, como vimos no texto, era colocado à porta dele. Ele reconhece quando ele o vê no seio de Abraão. Ele simplesmente teve oportunidades, no plural, e não teve misericórdia. Agora está ele aqui, no inferno, sofrendo, e não podemos negar isso. Inferno é lugar de sofrimento. E agora, tarde demais, ele suplica misericórdia. Essa é a palavra que nós encontramos ali no versículo 24. Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Infelizmente, esse homem pensou em misericórdia tarde demais. Não exerceu, mas quis. Não foi misericordioso, mas pedia misericórdia. Além do contraste que eles tiveram na vida, Abraão continua dizendo para eles que existe um abismo que parece colocado exatamente para que não haja essa transposição. Houve ali um abismo
que não permitia que nem os que estavam de um lado fossem para o outro, nem os que estivessem de outro fosse para o lado de Abraão. Não há, é impossível, essas coisas não têm como acontecer. Ele então muda o foco, e esse foco também é interessante. Porque o rico, quando ele percebe que é irremediável a sua situação, ele tenta ao menos amenizar a situação dos seus. E é curioso, porque ele é específico. Ele pensa em mudar somente a situação daqueles que ele conhece, daqueles que são preferidos por ele. Ele chega a citar no versículo 18, né, que tem 5 irmãos. Eu quero que você mande Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Ele ainda tem aquele pensamento. Eu quero que Lázaro seja o servente. Se ele não pode vir aqui molhar o dedo, se não pode molhar o dedo na água e vir aqui me dar refrigério, que ele então me sirva indo até a casa do meu pai e avisando meus irmãos. Então, esse pensamento também é importante, né? Ele sempre querendo ser servido, mas nunca foi disposto a servir alguém e tinha condições para isso. Ele se preocupa com os dele e quer mudar as coisas. Ele acha que pode simplesmente alterar as regras que o pai já havia determinado. Então, mande que alguém vá lá e avise os meus irmãos. Pai Abraão logo argumenta e responde a ele dizendo que eles têm Moisés, eles têm os profetas, que eles o ouçam. Mas ele é insistente, não. É tipo a posição arrogante, aquela posição que talvez ele teve ao longo de sua vida por bom tempo, né? Não é assim, ou se é assim, agora já não é mais, porque eu estou mandando, eu quero que altere. E ele insiste, né? Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles se arrependeriam. Ele pensa que através do uso das coisas sobrenaturais, isto seria possível fazer com que os seus irmãos pudessem vir a crer. Mas Abraão continua, se não houve Moisés, versículo 31, e os profetas tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Já não considerando somente uma questão de um espírito vir e falar, mas Abraão torna a coisa ainda mais próxima do que pudesse acontecer, ainda que alguém ressuscitasse dentre os mortos, e isso nós vimos que aconteceu. Mas se fosse assim, essa pessoa avisasse, ainda assim eles não vão se convencer, porque a fé vem pelo ouvir. É um texto também que eu quero compartilhar com vocês, mas nós conhecemos Romanos capítulo 10, versículo 17. Ali Paulo escreveu: consequentemente a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Às vezes a gente cai nesse mesmo engano que o rico cometeu, que pessoas que nós queremos bem, pessoas que estão perto da gente, vão convencer, vão se achegar a Deus de uma forma sobrenatural, de uma forma incomum. A palavra foi escrita e é a revelação escrita de Deus, a palavra de Deus, que está exatamente para que as pessoas ouçam a palavra de Deus e creiam na palavra de Deus. O próprio João escreveu, né, que se outros muitos milagres fosse escrito, não caberiam neste livro. Esses apenas estão para que, lendo, creiam que Jesus é o Cristo. Então, nós temos na palavra, temos nesta vida tudo que nos é necessário para chegarmos ao conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo e da salvação.
As pessoas precisam ouvir, as pessoas precisam ter a oportunidade de contato com a mensagem. E o interessante é que eles tinham Moisés e os profetas. Hoje, nós temos o Evangelho, nós temos a palavra, o cânon fechado, a palavra completa, muito mais até do que tinha o rico em sua época. A minha pergunta é: será que nós também não temos pessoas queridas a quem nós possamos informar, a quem nós possamos levar a palavra, o Evangelho? E além delas, muitas outras, né? O rico realmente só se preocupou ou lembrou daqueles que ele queria bem. Eu e você temos oportunidade de sermos misericordiosos. Pessoas são colocadas ao nosso redor todos os dias. Talvez você não abra a porta, não se depare com um mendigo, com alguém, com uma situação de rua, mas a coisa se tornou tão comum que a gente já passa, vê e já não se importa, já não incomoda, porque a gente entende que aquilo é natural, aquilo é comum. Talvez você não vai conseguir mudar a situação da sua cidade inteira. Talvez você não vai conseguir mudar a situação do mundo numa simples atitude. Mas é esperado daqueles que servem a Cristo, que em vida se utilizem da misericórdia. Lembrando do nosso tema de missões, o mesmo amor com que Deus nos amou agora está em nós, para que nós possamos também amar os outros. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Após esta vida, será tarde demais. A oportunidade que eu tenho, que você tem, é nesta vida. Não podemos agir como o rico. Né? É também interessante que Lázaro não tem fala. Lázaro não é mencionado uma só frase da boca dele. Nem mesmo depois que foi acolhido no seio de Abraão, simplesmente comentando essa reviravolta ou tripudiando acerca da situação dele com a situação do rico. Mas ele agora estava sendo consolado. Também me faz pensar que sofrimentos têm fim. Haverá um tempo em que todo sofrimento chegará ao fim e que nós teremos um consolo ao lado do Pai. Isso é visto, é claro, através daquilo que aconteceu com o Lázaro nesse texto. Eu não sei quais os sofrimentos você tem também passado por esses tempos, mas eles têm fim. O rico ele teve na morte o fim da sua riqueza e o Lázaro teve na sua morte o fim do seu sofrimento. Obviamente o texto não coloca para a gente que todos os ricos vão para o inferno e todos os pobres vão para o céu. Mas sim que sofrimento tem fim. É temporário. E nós temos aí o consolo em Deus e temos condições de sermos consolados pela fé no Filho de Deus. Né? Precisamos crer no Filho do nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, atentem-se. Cuidado com o desprezo, cuidado com o comum, cuidado com se acostumar com as coisas desta vida. Olhem sempre ao seu redor. Sempre haverá um Lázaro por perto. Sempre haverá uma oportunidade para agirmos com misericórdia e oportunidade para anunciarmos a palavra. Não deixe que seja tarde demais. Que a misericórdia, o amor e a palavra do nosso Deus esteja sempre com vocês e assim também comigo. Essa é a nossa meditação. Que Deus abençoe a todos. Amém? Deus, mais uma vez eu lhe agradeço pelo tempo e oportunidade que o Senhor nos deu. Obrigado por poder refletir nesse texto mais uma vez, poder compartilhar com os meus irmãos. Poder relembrar, Pai, a Tua palavra e detalhes tão preciosos que nos traz ensinamentos ricos
ensinamentos, ó Pai, importantes para as nossas vidas. Eu peço, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que me ajude. Sei que a responsabilidade é minha, mas me ajude, Deus, a me lembrar todos os dias de agir com o próximo com o mesmo amor que eu tenho por mim mesmo. Que eu ame, ó Pai, o próximo da maneira como o Senhor tem nos amado. Ajude-nos, Pai, a proclamar a Tua palavra, a simplesmente, Pai, levar o Teu Evangelho àqueles que não conhecem. Que sim, lembremos dos nossos familiares e certamente, ó Pai, em cada família há alguém, um parente, alguém que ainda precisa ser alcançado, Pai, e ajude-nos a ser instrumentos para levar a eles o Evangelho enquanto ainda temos essas condições. Por favor, Pai, mas que também que não sejamos seletivos, mas possamos continuar na missão de proclamar o Seu Evangelho a todas aquelas pessoas, ó Pai, que ainda não lhe conhecem. Que Teu amor chegue ao conhecimento de todos. Obrigado mais uma vez, te agradeço. Mais uma vez peço perdão pelos meus pecados. E oro em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Nós vamos louvar mais uma vez. Eu quero convidar você a entoar o ineto Eu Só Quero Estar Onde Estás. É um desejo que deve ser um desejo da nossa alma, de estarmos sempre na presença de Deus, estarmos assim como Lázaro no seio do Pai. E
Amém, amém. Nós estamos com Deus e Ele está em nós. Esta é a verdade que nos garante a palavra de Deus, né? Nós já estamos em Cristo e Cristo está em nós. Mas será maravilhoso quando pudermos ver Ele face a face, né? Diante de nós ali. E realmente deve ser o anseio, né? Vivermos uma vida tão atribulada, às vezes, nossa vida até que razoável, mas em alguns momentos tantas situações, tantas tribulações, mas que vai ter fim, logo logo a gente vai estar com Deus. Eu vi aqui também um comentário da nossa irmã Shirley a respeito da Amanda, pela qual orávamos até mesmo ontem e alguns dias atrás, e que ela já foi para o quarto, melhor, né? Foi para o quarto na terça e recebeu alta e está em casa. Glória a Deus por isso, irmãos. Tenho incentivado os irmãos a também nos atualizar, né, dessas informações e como isso é gratificante, como isso também constrói, edifica, ajuda a gente a continuar crendo nas maravilhas de Deus e em que Ele ouve as nossas orações. Ontem mesmo falávamos, né, do Ivan, também um nome pelo qual oramos, compartilhado pela irmã Felicidade, que foi desenganado pelos médicos, mas que já recebeu alta, está em casa e que Deus agiu ali na vida dele também. É muito bom que nós saibamos disso também. Shirley, que Deus abençoe a sua amiga, a sua vida e a cada um dos irmãos, né, que estão aí compromissados em orar pelos pedidos aqui compartilhados. Muito bom mesmo. Glória a Deus por tudo isso. Queridos irmãos, nós vamos encerrar essa transmissão, desejando, como sempre, um bom término de quinta, uma boa sexta e fim de semana, sabendo que, na permissão de Deus, nós nos encontraremos aqui novamente no domingo, a partir das 9 horas da manhã, né? E depois às 18 horas e 30 minutos. Nós temos na sexta-feira nossa classe de batismo, tá? Então, são estudos da Palavra de Deus, doutrinas bíblicas, e que está aberto, se porventura você também quiser aprender um pouquinho mais, ou estar junto conosco lendo a Palavra de Deus, não é só para quem vai se batizar, tá? Mas é permitido que você acompanhe ali também, esteja junto conosco. Caso você ainda não tenha tomado essa decisão, converse conosco, faça parte desse grupo de estudo também, e ali a gente vai tirando dúvidas, vamos esclarecendo e vai fortalecendo também nossa decisão ao lado desta ordenança do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estava me esquecendo, também preciso lembrar vocês de duas coisas. Uma, estamos em mês de missões nacionais, é importante que você pense nisso, se interesse pela missão, pela obra do reino, né, e contribua, ore, esteja também focado no trabalho missionário. A outra é uma decisão que tivemos com a nossa diretoria, onde no dia 11 de outubro nós estamos com a data para a volta dos nossos cultos presenciais. Será cultos à noite, nós estaremos retornando gradualmente com os protocolos, as normas, exigências, recomendações que temos visto e que é necessário também para uma maior segurança, tá certo? Então, orem também por isso, né? No dia 11 de outubro, então esta é a data para o retorno dos nossos cultos presenciais, isso é num domingo. No mais, que Deus abençoe a todos, que a graça dele esteja sobre todos nós. Até mais, irmãos. Fiquem com Deus.